Todas as vezes, pessoal, que o número for positivo, o número for par, e vocês tiverem algum tipo de dúvida na hora da simplificação, começa a simplificar por 2, né? Não tem erro, nem que a gente fique fazendo várias simplificações. Ó, 14 dividido por 2, 7. 30 dividido por 2, 15. E agora, tem como simplificar? Não, encerrei aqui, né? Correto? D, mesma coisa, só que agora números decimais. Primeira coisa, vou eliminar os parênteses, ó, mais com menos, né? 15 meios. O que eu tenho agora, gente? 2 números com sinais iguais. Então, quando os dois têm sinais iguais, eu vou juntar. Daí vocês vão falar, nossa, mas é menos e eu tenho que fazer mais? Sim. Por quê? Pensa na dívida que você tem. Vamos imaginar que você deva R$4,10 para uma pessoa. E depois você também deve R$15,20 para outra pessoa. No final do mês, você não tem que pagar essa dívida, né? Continua sendo uma dívida, mas você junta as dívidas, tá? Beleza? E como é a adição de número decimal? Mesma coisa que a subtração. Alinhamos vírgula embaixo de vírgula, décimos embaixo de décimos, parte inteira embaixo de parte inteira. Relembraram lá do ano passado, né? Então, olha lá, 2 mais 1, 3, vírgula embaixo de vírgula, 5 mais 4, 9, e 1 mais nada, 1. Então, isso daqui eu fico no final com uma dívida de R$19,30, ou 19,3. Correto? Letra D? E agora começou a mudar, agora começou a dificultar. Primeira coisa, eliminar os parênteses. O primeiro parênteses eu elimino direto. Mais com menos, 1/8. Olha lá, gente, agora eu tenho denominadores diferentes. Adição e subtração, eu só posso efetuar na fração, né, de adição e subtração, quando os meus denominadores são iguais. Para isso, eu vou igualar. Então, vou dar um jeito de igualar. Ou eu faço o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, ou eu faço equivalência. Aqui, nesse nível em que nós estamos, no 7º ano, a equivalência é mais rápido. Por quê? Vamos deixar esses dois denominadores iguais a quem? Iguais a 24. Por quê? Porque ao fazer 3 vezes o 8 dá 24. Ao fazer 8 vezes o 3 dá 24. Só que na equivalência, se eu mexo aqui com o denominador, eu tenho que mexer igualzinho com o numerador, lembra? Então, se eu fiz vezes 3 aqui embaixo, em cima eu faço vezes 3 também. Então, vamos lá. 2 vezes o 8, 16. 3 vezes o 8, 24. Menos 1 vezes o 3, 3. 8 vezes o 3, 24. Os denominadores. Não precisava de um risco tão grande, né, professora? Me empolguei, gente. Então, vamos lá. Denominadores iguais. Denominadores iguais, eu vou repetir, eu vou manter. O que eu vou fazer com os meus numeradores? A operação. Vou fazer até aqui no cantinho, para ficar mais fácil o nosso entendimento. É menos. Eu tenho sinais opostos, tá? Então, vamos lá de novo. Eu tô batendo bastante nessa tecla aqui, né? Porque eu imagino que algum aluno ainda pode ter alguma duvidazinha nesse daqui, né? Então, vou ser bem repetitiva, muitas vezes eu vou falar isso. Ou seja, eu vou falar isso até o final do ano porque é um processo, né? É um processo de aprendizagem. Então, a gente vai assimilar o conteúdo de forma excelente, mas é com o treino, né? São os dias, são as aulas, são os exercícios, são os meses, são os bimestres, né? É muito normal aparecer dúvida nesse início de conteúdo, muito normal, tá? Então, vamos lá. Eu tenho sinais opostos, tá? Se eu tenho sinais opostos, a resposta vai prevalecer o sinal do maior módulo, né?
que é 16. O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer uma subtração, o maior menos o menor módulo. 16 menos o 3, 13. O que eu tenho, então? 13 24avos. Preciso pôr um mais aqui? Não, né? Quando é positivo, não precisa. Igual aqui, olha, precisaria, teria necessidade de colocar esse mais? Não, mas se eu colocar também não está errado. F, mesma coisa, vou eliminar os parênteses. Ó, deixa eu voltar lá e fazer uma comparação. O sinal, a primeira fração, o primeiro número de uma expressão, quando é positivo, eu não tenho necessidade de colocar. Porque se eu colocar ou não colocar, dá a entender que o número é positivo. Agora, olha aqui na F, o primeiro é negativo. Então, eu tenho a necessidade, eu tenho a obrigação de colocar. Porque se eu não colocar, vai dar tudo errado, né? Beleza. Próximos passos, nós vamos eliminar os parênteses. Menos com mais, menos, 2/3. Menos com menos, mais, 1/4. Correto? Todos os denominadores iguais. Desculpa, todos os denominadores diferentes. Eu vou ter que dar um jeito de igualar, tá? E eu vou deixar como? Eu vou deixar esses denominadores iguais a quem? Vamos pensar. Se eu fizer igual a 15, o 4, nada chega, nada vezes o número inteiro, nada vezes o 4 dá 15. 30, também nada, tem que ver alguma coisa aqui. 60, ó, eu posso deixar 60. Daí vocês vão perguntar, mas como que você descobriu que é 60? A gente tem que ter uma tabuada um pouco em mente, ou então tem dúvida? Faz lá o MMC, né? Como é que a gente faz isso? Como que a gente faz? A gente vai fazer a decomposição em fatores primos, lembra lá do ano passado? Então, olha, qual é o menor número primo que eu divido tudo isso? Né, ó. Só que por isso que eu falo, esse processo dá mais trabalho, tá? Por isso que é muito mais fácil fazer a decomposição, fazer por equivalência. E como a gente faz por equivalência? A gente vai tentando a tabuada, né? Os conhecimentos que nós temos. Tudo bem? Beleza? Então, só vou relembrar aqui. Ó, 2 vezes o 2, 4 vezes o 3, 12 vezes o 5, 60. Opa, 60. Beleza? Lembra lá da decomposição em fatores primos, né? Faz o MMC. Por isso que eu sempre sugiro para vocês para fazer por equivalência. Ok? Então, vamos lá, gente. 5 vezes o quem que dá 60? Quem vezes o 5 dá 60, né? 5 vezes o 12. Se eu faço vezes o 12 embaixo, eu tenho que fazer vezes o 12 em cima. 1 vezes o 12, 12. 5 vezes o 12, 60, tá? Aqui, 3 vezes quem que dá 60? 3 vezes o 20, né? Se eu faço embaixo, eu faço em cima. 3 vezes o 20, 60. 2 vezes o 20, 40. E 4 vezes o quem que dá 60? 4 vezes o 15, beleza? Então, vamos lá. 4 vezes o 15, 60. 1 vezes o 15, 15. Todos os denominadores iguais. Então, eu vou manter o denominador. E o que eu vou fazer? A operação com os numeradores. Olha, eu vou até no cantinho aqui fazer separado, né? Para a gente entender. Eu tenho dois números com sinais iguais. Então, eu junto 12 com 40, 52. O que me sobrou? Um número com sinal oposto. Então, se eu tenho dois números com sinais diferentes, mantenho o número com o sinal, mantenho o sinal do maior número, tá? E vou fazer uma subtração. Ou seja, 52 menos o 15, eu tenho 37. E 37, negativo, né? Que eu vou manter o maior. Então, menos 37/60. Tem como simplificar isso daqui? Não, não tem. Beleza? Então, aqui, olha, nós já fizemos operações
com adição e subtração de fração com denominadores iguais, com denominadores diferentes, né? Eu fiz uma situação de cada um, né, para ficar bem claro, para tirar todas as dúvidas, para a gente finalizar esse conteúdo. Nós fizemos adição e subtração de números decimais, nós fizemos divisão de números decimais, e agora nós vamos lá no exercício 14, na página 43, tá? Agora vai ser tudo misturado, expressões com todas as operações, inclusive números mistos, tá? Número misto também é número racional. Então, vamos lá. Quais são as regras das expressões? Primeira coisa, as multiplicações e as divisões na ordem em que aparece. Segunda coisa, as adições e as subtrações na ordem em que elas aparecem. Então, aqui eu tenho uma multiplicação e uma adição. A primeira coisa é a multiplicação. O que nós vamos fazer, então? Multiplicação de fração é numerador por numerador e denominador por denominador. Só que eu tenho sinais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o joguinho de sinal. Menos, com menos, multiplicação, ó, menos vezes menos, mais. 1 vezes 14, 14. 7 vezes o 4, 28. Olha lá, pessoal, eu posso simplificar isso daqui antes de resolver, ou então eu posso simplificar agora, tá? Eu vou simplificar na próxima linha, porque eu vou completar essa linha para a gente finalizar o raciocínio. Pessoal, eu tenho aqui um número misto. Lembra lá do 6º ano, 5º ano a gente aprende isso. Como a gente transforma número misto em fração imprópria. A gente multiplica o denominador vezes a parte inteira. Então, 5 vezes 1, 5. O resultado eu somo com o numerador. Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. E eu formo o meu novo numerador. E o denominador, quem é? É o próprio 5, tá bom? Então, vamos lá. Para ficar mais fácil, vamos simplificar essa fração? Muito mais fácil a gente trabalhar com números pequenos, né? Do que com números grandes. Então, ó, 14 dividido por 7, 2. 28 dividido por 7, 4. Ah, tem como simplificar ainda? Tem, né? Então, vamos lá. Próxima linha eu volto a simplificar. Ou então, ó, melhor. O que eu vou fazer aqui? Melhor para a gente já economizar, que o 7º ano nós já temos condições de fazer isso direto. Ao invés de simplificar por 7, eu posso simplificar direto por 14, não posso? Né? 14 por 14 dá 1, 28 por 14, 2. Observaram que eu não coloquei o sinal de mais aqui? Por quê? Não preciso, né? Próximo passo, eliminar esse parênteses. Mais com menos, menos 6/5. Veja bem, pessoal, para ficar bem claro. Poderia trabalhar com 14 28 avos? Sim, poderia. Tranquilo. Só que pensa um pouquinho, como que nós teríamos que igualar os denominadores 28 e 5? Ia dar uma trabalheira, por isso que quanto mais a gente conseguir simplificar uma fração, melhor para a gente. Porque, gente, uma fração simplificada, ela representa, a quantidade é a mesma, porém representada em números, em outros números, né? Com outros números. Agora sim, gente, olha, eu tenho uma subtração com fração de denominadores diferentes. Eu vou igualar, vou deixar igual a 10, ó, simples, vou fazer um vezes o outro. Se eu faço vezes o 5 nessa fração, ela é inteirinha. Aqui vezes o 2, nela também inteirinha, tá? Olha lá, vou continuar aqui. Então, 1 vezes o 5, 5. 2 vezes o 5, 10. Menos 6 vezes o 2, 12. 5 vezes o 2, 10. Né? Beleza, olha, denominadores iguais. Vou manter o denominador e fazer a operação com o numerador. Denominador é igual,